Olá, este é o terceiro vídeo do nosso curso de variáveis complexas, MA 044. Nos dois primeiros vídeos, nós fizemos uma pequena revisão das propriedades algébricas dos números complexos, das principais propriedades dos números complexos e suas operações, né? Fizemos uma revisão disso. Agora, nós vamos entrar no assunto que realmente interessa no nosso curso, as funções de variável complexa. É isso que é o primeiro objetivo, o assunto desse vídeo. A definição de uma função de variável complexa é aquela que você está esperando. Isso é uma regra que associa a cada número complexo um outro número complexo. O número complexo de um conjunto leva a um número complexo de um outro conjunto. O conjunto inicial de partida é o domínio e o outro o contradomínio ou imagem. Nós escrevemos W igual a um f de z, vou tentar manter essa notação ao longo do curso, e quando escrevemos z como sendo x mais mais iy, a representação aqui cartesiana, nós iremos usar a notação, escrever w como sendo u mais iv. Dessa forma, então, esse f de z aqui é um u mais iv, onde u e v dependem das variáveis x e y. Portanto, o que eu tenho aqui? Nós temos duas funções, a função u e v, funções de R2 em R, a função que você estudou no cálculo 2, duas funções de duas variáveis, associando a cada uma delas um valor real. Então, é um par dessas funções. Bom, exemplo. Exemplo mais simples que dá para pensar aqui. F de z igual a z quadrado. Então, o que faz isso? Quando f de z, escrevendo z como x mais iy, então x mais iy ao quadrado, faz esse produto aí, ele é x quadrado, ou iy ao quadrado, i quadrado é menos 1, então tem esse menos aqui, mais i vezes 2xy. Então esta aqui a parte real, esta a parte imaginária, portanto aqui eu identifico u com isto aqui e v como sendo essa função. A parte real é esta e a parte imaginária é esta aí. Daqui eu tenho uma generalização natural, se eu tenho f de z igual a z quadrado, a generalização natural disso é um polinômio. Então aqui eu tenho um exemplo, então, um polinômio de grau n, então para A0, A1, A2 e assim por diante os coeficientes desse polinômio, assim como também eu defino de forma natural, agora o próximo passo é considerar uma função racional, o quociente de dois polinômios, um de grau n e o outro de grau m. E da mesma forma, aqui a gente pegou no caso anterior, nós tomamos a representação cartesiana, eu também posso tomar, é claro, a representação polar. E se eu tomar então a representação polar, no caso de f de z igual a z quadrado, então escrevendo z como r exponencial de i θ ao quadrado, bom, isso é r quadrado cosseno de 2θ mais i seno de 2θ, e para o caso então agora, cada um, o u é identificado então a parte real, u é r quadrado cosseno de 2θ, a parte imaginária r quadrado seno de 2θ, ou se eu quiser escrever também o w usando coordenadas polares, eu vou escrever isso aqui. W então é um ρ exponencial de i φ, então o meu ρ é r quadrado e o φ é igual a 2θ. Então, até aí, nada demais. Mas agora eu vou perguntar uma coisa para você. Quando você pensa em uma função, função real, por exemplo, seno de x, qual é a ideia que te vem na cabeça? Pense em seno de x. O que você pensa? Eu não acho que, quando você pensou em seno de x, que você imaginou um triângulo retângulo e imaginou a relação do cateto oposto com a hipotenusa. Imaginou a relação delas, o ângulo, falou, isto é o seno aqui de x, onde x é o ângulo. Eu não acho que você deva ter pensado isso.
Também não acho que você deva ter pensado na equação diferencial y duas linhas mais y igual a zero, com as condições iniciais y de zero igual a zero e y' de zero igual a 1. A solução única desse problema é a função seno. Mas eu não acho que você imaginou seno dessa forma. Também não acho que você imaginou o seno de x como sendo uma série, né, soma de n igual a zero até infinito, de 1 menos 1 elevado a 2n mais 1, que multiplica o x elevado a 2n mais 1, dividido por 2n mais 1 fatorial. A representação em série de Taylor, né, a definição da função seno, temos uma série de Taylor. Também não acho que você pensou nisso. Eu acho que você, quando pensou no seno, pensou no gráfico de uma função oscilante, periódica, oscilante, tá? Com um comportamento senoidal, né? Mas enfim, mas acho que você pensou no gráfico da função. Tá? Essa primeira imagem que você tem. O gráfico, a noção de gráfico, a ideia de um gráfico é uma coisa muito forte. Tá? Você tem um comportamento geral da função, né? Então você tem isso, ele é muito intuitivo. Tá? Você guardar a ideia de um gráfico. Portanto, ao a gente imaginar uma função complexa, tá, é muito tentador pensar na ideia de achar uma representação de uma função complexa, visualizar a função complexa. Mas aí vem essa pergunta que está aí. Como visualizar uma função complexa? Tá? Veja, uma função complexa é uma função que eu passo partindo de um par de pontos, né, par de números, né, x, y, né, um ponto, né, e estou me levando num outro, representado por um outro par de pontos. Então eu tenho aqui 4 números, x, y, u e v. Portanto, para representar isso, veja, a função de uma variável é y em função de x. Tem x, y, duas variáveis, R2 representando um plano. Aqui eu preciso de 4 dimensões. Tá? Se eu penso numa representação igual, né, a gente faz y igual a um seno de x. Então você toma x, toma y e faz o gráfico disso. Para fazer uma coisa análoga a esta, a gente precisaria de 4 dimensões e, bom, por uma certa limitação aqui nossa, não dá para a gente fazer de uma mesma forma. Bom, temos que procurar, então, alternativas para isso. Tá? Bom, vamos ver aqui, olha, o caso, uma alternativa possível. Tá? O que tem aí? Estamos vendo a função f de z igual a z quadrado, que a gente acabou de ver no exemplo passado. Então temos aqui parte real, né, é x quadrado menos y quadrado, e v a parte imaginária, 2xy. Ora, cada uma dessas funções é aquela funçãozinha do cálculo 2 lá que você fez, analisou o gráfico delas, traçou curvas de nível, tá, viu como que você faz isso. Então, é uma coisa muito simples de fazer o gráfico disso. Dá para fazer o gráfico tridimensional. Ainda mais hoje em dia, com o auxílio de um bom software de computação algébrica. Né? Tá, com isso dá para fazer tranquilamente. E aqui eu tenho, a essa esquerda, esta expressão aqui, tá? Esta aqui é o gráfico, né, de u igual a x2 menos y2. Aqui, então, quer dizer, essa aqui é a parte real, à esquerda, a parte imaginária está aqui, esse gráfico da direita, e essas linhas aqui são as curvas de níveis, né? Curva de nível aqui, tá? Onde elas têm valor constante. Então, u igual a x2 menos y2 igual a valores constantes. Então, para cada constante tem esse valor aqui que está colocado, tá, ao longo dessa superfície. E aqui nessa outra superfície, a mesma coisa para expressão, né, v igual a 2xy, né, um valor constante definindo cada uma dessas curvas. Veja que aqui, tá, se você tem, por exemplo, x2 menos y2 aqui, isso é positivo, isso representa uma hipérbole com as aberturas ao longo da direção leste-oeste, né, x maior do que y. Se for ao contrário, né, se for um valor negativo, então y vai ficar, eu vou ter y quadrado menos x quadrado igual a um número positivo. Aí. Então, aí nesse caso, são hipérboles de abertura ao longo da direção norte-sul. E aqui, nesse caso aqui, são aquelas hipérboles que você tem, né, quer dizer, um y igual a uma constante sobre x. Né? Veja, dependendo agora, essa constante depende aqui de quem é v. Né? Tá? Então, você pega um valor de v constante, y igual a v dividido por 2x. Então, são as hipérboles conhecidas, e dependendo de quem é v, né, se é positivo ou negativo, vai ter cada uma dessas curvas aqui. Pois bem, então, veja, dá para você representar a parte real e a parte imaginária. Mas isso é uma coisa muito
Falta muito aqui. É uma coisa está muito aquém do que a gente quer, porque uma função complexa não é só a parte real ou a parte imaginária. É uma combinação das duas, e principalmente as funções, como a gente vai ver, a função analítica é uma combinação muito especial dessas duas, da parte real e da parte imaginária. O fato é que você olhar cada uma delas não quer dizer muita coisa, cada uma delas em separado. Seria melhor a gente conseguir tentar pensar em alguma alternativa para isso, tá? Uma outra forma. Você pode pensar, por exemplo, talvez olhar o módulo da função de f de z, tá? Ver qual é o valor absoluto disso. Tá? É uma alternativa. Veja, aqui eu tenho o valor absoluto, tá, delas. Então, você está vendo aqui f de z igual a z quadrado? Bom, cada z quadrado igual a constante, né, módulo de z ao quadrado, isso representa uma circunferência, né, e o valor constante é o raio dessa circunferência. Então, por isso que eu tenho aqui, né, circunferências concêntricas. Né, e, então, são as curvas de nível. Então, para cada uma dessas curvas aqui, você tem um valor constante. Tá? E aqui eu só dei tentar melhorar um pouco aqui esse gráfico do módulo de z, colocando aqui as linhas cartesianas, né, a malha cartesiana, que agora ela está desenhada ao longo da minha superfície. Bom, como a gente vê, ela tem ela está formando uma outra coisa que aquelas duas, os dois gráficos anteriores, esse e esse aqui, não dizem muita coisa, mas quando você junta, você está tendo uma outra visão, tá, da sua função. Tá? De certa forma, vamos dizer, eles se complementam. Então, tem mais informação aqui, que não estava em cada um deles em separado. Bom, eu particularmente acho que é mais difícil você usando, né, um software de computação algébrica, que você pode pegar a sua figura, girar e olhar, ok. Mas se você está vendo no papel, eu não gosto muito desse tipo de representação em 3D. Eu acho que ela diz muito mais, às vezes, você olhar dessa forma aqui. Olhar, quer dizer, é uma representação, né? Você está olhando essa figura 3D, mas de cima, tá? Da direção ao longo do eixo Z. Tá? Então, olhando essas figuras aqui ao longo do eixo Z, veja como agora eu já consegui colocar neste aqui, nesse gráfico, nesse só o mesmo, só fiz uma coisa um pouquinho diferente, né? Tá? Aqui ele tem, vejam, essas circunferências concêntricas são as curvas de nível do módulo de Z, né? Valores constantes do módulo de Z, e eu coloquei aqui, tá? Essas hipérboles que eu tenho aqui, tá? São aquelas que eu tinha visto no caso anterior, quer dizer, são as curvas para os quais você tem U e V, valores constantes. Aqui, isso aqui é na região em x, y, né? Tá? Aqui são coordenadas x e y. Tá? Então, e para essa combinação das duas, onde leva a valores, então, valores constantes da função, né, de z, e aqui da parte real e da parte imaginária, quando elas têm valores constantes. Aqui eu só fiz uma pequena variação, tá, desse gráfico, que é uma outra coisa que a gente pode fazer. No lugar de colocar aqui as circunferências concêntricas, você pode fazer uma transição contínua de cores. Então aqui, ó, tem a minha legenda, tá? Para os intervalos, né, onde estão, né, as circunferências aqui e o correspondente valor, tá, do módulo de Z. Você vê que aqui os valores começam a crescer, tá? Então mais escuro é quanto mais próximo de zero, começa a crescer, e aqui acontecendo a mesma coisa de forma contínua. Tá? Esses gráficos aí eu fiz com matemática. Né? Pois bem, então você vê que já estou conseguindo colocar, né, mais informação em um gráfico. Tá? Fazendo aqui, usando o recurso, né? Aqui eu já estou usando o recurso de umas cores diferentes, né? Eu já estou conseguindo melhorar, botar em um gráfico mais informações, algo que me diz mais a respeito da função. Já estou conseguindo fazer isso. Tá? E eu estou fazendo, para fazer isso, eu estou recorrendo às cores e curvas de nível. Tá? Você tem um gráfico, eu estou enriquecendo ele com informações. Pois bem, só que eu também posso, uma vez como eu falei do módulo da função, isso foi nos gráficos, quer dizer, as circunferências concêntricas eram o módulo do Z, né? Valor constante, então eu posso pensar então em fazer também, usar o módulo da minha função, traçar as curvas que têm esse valor constante. Quando eu estou representando o número complexo na forma polar, eu não tenho apenas o módulo.
tem uma outra informação aqui, que é o argumento da minha função. Tá? E veja, o argumento de uma função complexa é uma informação muito, muito importante. Tá? Muito importante. Fazer aqui um pequeno parênteses. Tá? Se você for analisar, um dia você vai, talvez, vai estudar como analisar imagens e fazer isso uma representação de imagens em série de Fourier. Você pega a imagem, vai representar ela, fazer essa transformação numa série de Fourier e você vai ter valores complexos aí. Tá? E, então, portanto, uma fase. Veja, o que guarda as informações de uma imagem, tá, a respeito dos detalhes da imagem, de onde você treina a transição de uma parte para a outra da imagem, é o argumento, tá, da representação dessa imagem na série de Fourier. Tá? Então, é uma informação muito importante. Bom, agora eu vou fechar meu parênteses aqui. Tá? Enfim, então isso foi só uma pequena observação para exemplificar a importância do argumento da função. E a gente vai ver também, daqui a pouquinho aqui também, uma outra coisa. Calma que eu vou chegar lá. Tá? Enfim, ao fazer um gráfico como aquele anterior, tá? Por mais que eu detalhei ele com o módulo da função, e aí também os pontos onde você tinha a parte real e a parte imaginária constantes, tá? Eu estou deixando de fora a informação sobre o argumento da função. Pois bem, aí você vai pensar, bom, tá, você tem a parte real, você tem a parte imaginária, você pode daí extrair, né, associar o argumento de uma função. É verdade, mas veja, eu não estou ainda representando nenhum desses gráficos anteriores que eu fiz. Tá? Bom, a ideia então qual é? Tá? Veja, se eu tenho um gráfico com o módulo de f/z, como a gente acabou de fazer, e incluo também, consigo de alguma forma incluir na informação desse gráfico, informações sobre o argumento, né, dos detalhes desse gráfico, eu consegui colocar informações sobre o argumento de uma função, opa, primeiro, como a gente está vendo aqui, você recupera informações sobre parte real e imaginária. Tá? Então é possível fazer isso? Né? Ou como fazer isso? Bom, vejam, o que a gente tem aqui? Essa situação, essa é a nossa malha polar. Tá? Então, aqui eu tenho então, os meus os círculos concêntricos representando um módulo constante, e eu tenho os meus ângulos indo de 0 a 2π. Então, o que eu preciso fazer é conseguir, de alguma forma, representar, né, isso, mas no intervalo de 0 a 2π. É isso que eu preciso. Tá? Se eu consigo, de alguma forma, ter, tá, alguma informação associada a um intervalo de 0 a 2π e consigo fazer isso, colocar isto naqueles gráficos, opa! Então aí eu vou conseguir associar essa quantidade, né, que está definida entre 0 e 2π, eu vou conseguir então associar ela com o argumento da função. Certo? Tá? Se eu consigo então, veja como está aqui, o argumento da função vai entre 0 e 2π. Se eu consigo achar uma quantidade definida entre 0 e 2π, tá, com uma periodicidade ainda, seria melhor ainda, né? Tá? Quer dizer, ideal nessa situação, se eu consigo fazer isso, eu consigo colocar isso em alguns daqueles gráficos lá que eu vi, em algum deles, quem estava vendo atrás, se eu consigo preencher aqueles gráficos com essa coisa a mais, então eu consigo adicionar uma informação sobre o argumento da função. Pois bem, existe isso? Existe essa quantidade? Se você já estudou a teoria de cores alguma vez na sua vida, você viu que existem diferentes modelos para você descrever as cores. Os principais modelos são esses que eu escrevi aí. O RGB, CMYK, HSV e o HSL. Tá? São, obviamente, siglas. Essa RGB, provavelmente conhecida de todos, né? Que é o vermelho, verde e azul. Essa outra, o CMYK, quer dizer, é o ciano, magenta, amarelo e preto. HSV aqui já vê para tonalidade, matiz ou tonalidade, saturação
e valor, e esse aqui, o L, é a luminosidade. Tá? Pois bem, isso aí você pode ver esses modelos e como ver esses números de cada cor, uma coisa, por exemplo, simples. Não precisa, pegue, por exemplo, não precisa chegar a uma coisa mais sofisticada como um Photoshop da vida, nada disso. Pegue um editor basicão de HTML e na hora que você vai ver as cores lá, clica lá, você vai ver que no cantinho onde tem alguma coisa das cores, você vai ver os diferentes modelos, as opções para você definir uma cor. Claro que provavelmente muitas vezes você já foi direto lá na palheta lá e clicou em alguma cor que você gostava. Mas quando você clicou isso, você vai ver que apareceu de algum lado algum valor, por exemplo, HSV, apareceu os números lá. Se não é RGB, e você pode passar de um para outro também. Esse editor basicão de HTML vai te mostrar como uma mesma cor é representada de forma diferente, os diferentes valores, né, de acordo com cada um desses modelos. Então, você tem, tá? Essa questão aqui que nos interessa, diferentes modelos para representar as cores. Esses modelos aí, eles se distinguem em duas classes. Você pode colocá-los em duas classes. Os modelos que são os modelos retangulares, né, que a gente chama, tá? Que são os modelos retangulares. Tá? Na verdade, aqui eu deveria falar não tão retangular, mas cúbico, né? Porque são 3 as dimensões que eu estou tendo, mas o que eu estou fazendo? Esses aí, por exemplo, o RGB. Tá? Você vai pegar, cada cor é um valor para a variável R, um valor para a variável G e um valor para a variável B. Tá? Na teoria, é muito mais fácil você pegar, toma esses valores entre 0 e 1, né? Para o R, as variáveis R, G e B. Então, como cada uma ficando entre 0 e 1, você define assim um cubo. Quando você fala no seu editor basicão de HTML, você vai encontrar isso de 0 a 255. Que é a representação usual dos números para você fazer no computador. Né? Mas, na questão no lado ideal da coisa, né? Na teoria, né? Entre 0 e 1, né? Depois você faz a transformação que você entender, para a escala que você quiser. Né? Bom, então isso significa que esses aí são coordenadas cartesianas. Pois bem, já existem outros modelos, né? Então aí está o RGB, como eu falei. Já os modelos, o HSV, e o HSL, são modelos cilíndricos. Por quê? Porque usam coordenadas cilíndricas. Tá? Então, o H, né, a matiz ou tonalidade, o hue, né, em inglês, hue, ele tem valores entre 0 e 2π. Ou seja, H é uma variável angular. Então, na hora dos seus cilindros, coordenadas cilíndricas, né, você tem a coordenada radial, você tem a coordenada z e você tem a variável angular. Tá? Então, H é a variável angular. O S, né, a saturação também vai ficar então entre 0 e 1, como nesse outro modelo, né, você tem então 0 e 1 para ela, é a mesma coisa para a luminosidade. Tá? Pois bem, então o que acontece? Como que é definida, né, a matiz ou a tonalidade de uma cor? Tá? É esta aqui. Tá? Esse é o espectro, tá? De acordo associado com o ângulo. Entre 0 e 2π, aqui está entre 0 e 360 graus. Tá? Essa figura aí eu peguei na Wikipedia. Tá? Então você vai encontrar na Wikipedia essa expressão aqui, tá? Quer dizer, esse espectro de cores aí, associados com ângulos desde 0 até 360. E você vê que você vem de 0 até o 360, depois você continua. Tá? Continuando aqui de forma periódica, depois repete-se, tá? Esse mesmo espectro de cores, essa mesma sequência que você tem aí de cores. Tá? Ora, veio a ideia? Tá? A ideia é associar, então, o argumento de uma função. Como o argumento é uma variável angular, o valor principal desse argumento está no intervalo, né, de menos π a π. Tá? Aqui tanto faz, então você faz de 0, depois você bota o valor negativo, não importa. Tá? Então quando você aumenta de 0 até π, você vem para cá, e quando você vai de 0 até menos π, você vem daqui para cá, né? Você começa aqui e volta para a esquerda. Então, eu posso usar isso aí para associar, então, já que naqueles gráficos que eu estava fazendo, em cada ponto você tinha um valor da sua função complexa. Ora, ela tem, então, um argumento definido em cada ponto. Então, o que eu vou fazer? Vou associar o argumento em cada ponto com uma cor. Então, em cada ponto, eu pinto uma corzinha correspondente a isso.
Esse gráfico, então, assim obtido, é o que nós vamos chamar do retrato de fase da minha função complexa. Tá? Bom, primeiro exemplo que a gente pode fazer isso aqui. A função f de z igual a z. Nada mais fácil que isso. Por quê? Quando eu for pegar o retrato de fase dela, ele vai repetir esse espectro de cores aqui. Ó, 0, amarelo, verde, assim por diante. Tá? Vamos ver. É isso aqui, ó. Comecei, ó. Olha a sequência de 0 até 360. Andando aqui, ó. 0, começa no vermelho, amarelo, azul, venho, magenta, vermelho. Olha, vermelho, amarelo, verde, azul mais escuro, oceano, né? Aí o azul, o magenta, o vermelho. A mesma coisa aqui. Tá? Então, esse aqui eu tenho o retrato de fase da função f de z igual a z. Então, eu falo daqui à esquerda, que é esse. Tá? Bom, agora eu posso pegar e começar a dar uma enfeitada nesse negócio aí, né? Tá? Começando a colocar mais informações. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu colocando cores, deixando isso, eu ainda posso mexer, deixar essa mesma cor um pouco mais escura ou mais clara. Então aqui eu estou colocando, nesse caso, uma coisa um pouco mais escura para valores menores do módulo de z. Não ficou, eu não sei quanto vocês vão conseguir ver isso, tá? Isso de uma boa forma, que é um bom jeito de você conseguir ver isso. Não sei se você vai conseguir ver isso na gravação, tá? Mas como vocês podem ver aqui, ele está um pouco mais escuro, isso está representando valores menores do módulo de z. Tá? Veja, eu coloquei informação sobre o módulo aqui. Bom, eu acho que isso não deve estar muito bom para visualizar, mas nessa hora, o que a gente faz então? A gente recorre às curvas de nível, às circunferências concêntricas nesse caso, né? No caso do f de z igual a z, é o módulo de z igual a uma constante. Então, veja, aqui eu coloquei junto, nesse mesmo gráfico aqui, a informação sobre o módulo de z e sobre o argumento do f de z. Tá? Então, quer dizer, aqui a função todas as informações da função complexa estão colocadas numa figura plana. Tá? Então, usando o quê? Tá? Não só as curvas de nível, mas agora recorrendo a uma coisa que até tempos atrás era muito difícil de você fazer, né? Tá? Que era colocar cores, tá, em gráficos. Né? Bom, primeiro que era caro, né? E outra que era muito mais difícil de fazer. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como a gente faz isso para casos mais complicados. Mas enfim, você tinha essas duas variáveis. Tá? E imagina você comprar um livro de variáveis complexas todo colorido, ia custar uma fortuna. Né? Hoje você pega ele, você encontra na internet, enfim. Tá? Esses gráficos aqui você pode fazer ou no Matemática, ou esses aí eu fiz no Octave. Tá? Que é a variação gratuita variação entre aspas, né? Mas enfim, é uma alternativa gratuita ao MATLAB. Tá? Então, esses aí foram feitos no Octave. Bom, vamos agora fazer um outro exemplo. Esse é f de z igual a z. F de z igual a z quadrado. É esse aqui. Tá? Então, esse aqui é o retrato de fase. Tá? Veja o que acontece aqui. Tá? O valor, o f de z igual a z quadrado, veja, o z quadrado aqui, o ângulo está sendo elevado, vira duas vezes, né? O ângulo, quando eu estou fazendo ele ao quadrado, o ângulo θ vira 2θ. Como a gente viu, o ângulo φ, né, da função w é 2θ. Então, tanto 0 como π vão ser elevados em 2π. E é o que acontece aqui. Ele começa, esta parte aqui, é o que acontece exatamente como acontecia com z. Mas aí, quando você chega em π, o seu ângulo, na verdade, é 2π. Então, você tem aqui de novo o vermelho. Então, você dá mais uma volta, por isso que volta. Tá? Você tem realmente o mesmo perfil novamente repetido. Vou fazer isso em detalhes daqui a pouco. Tá? Já nesse aqui, veja que agora aqui ficou com os valores, o f de z ao quadrado, né? Antes era z, mas z quadrado, o módulo do z quadrado é maior. Né? Então agora o efeito de você colocar as cores, né, uma cor mais escura para valores menores e a tonalidade mais clara, né? Quer dizer, você tem aqui veja, o mais claro para valores maiores, aqui fica mais evidente do que ficou no anterior. Tá? Então veja aqui os valores menores e aqui, à medida que eu vou me afastando, está ficando mais claro, quer dizer, o módulo de z está aumentando. É um jeito de você fazer. Ou então, de novo, você recorre aqui às suas circunferências, né? Tá? As curvas de nível. Tá? Eu, pessoalmente, quando é possível fazer, eu prefiro curvas de nível. Mas
Tá? Aí é meio a gosto do freguês. Então, vejam, nós temos f de z quadrado, e o comportamento, né, é parecido. Quer dizer, não tem, digamos que não teve nada de muito diferente quando eu passei do retrato de fase do f de z, né, de z para z quadrado. Tá? Não tem muita diferença assim. Mas agora vamos ver a raiz de z. Vejam, esse é o retrato de fase de f de z igual a raiz de z. O comportamento o jeito aqui do retrato de fase é muito diferente. Claro, aqui eu não vou me referir a essas curvas de nível aqui, que são o módulo, né, da raiz de z, isso é a mesma coisa, mas a fase, quer dizer, o comportamento, né, do módulo é o mesmo, são figuras concêntricas, mas a fase não. Veja que diferença que a gente teve. Quando eu passei de f de z para z quadrado, pouca diferença, só teve o ângulo voltando, mas aqui, que não. Vejam, o que acontece aqui? Eu começo aqui, eu deixei inclusive aqui então o meu espectro aqui para olhar aqui, né? A minha colinha de cores. Então eu começo aqui no ângulo igual a zero, né? Aqui vai aumentando, você vai vendo, então zero, tá? Amarelo, e de uma hora para outra ocorre uma transição para o roxo, que está aqui. Veja, esse amarelo aqui é algo que está aqui mais ou menos próximo aqui de um 90 graus. Né? Assim como esse outro aqui, tá? Essa cor, esse roxo é uma coisa que está chegando aqui mais próximo, né? Tá? Do meu 90 negativos. Né? Tá? Então, veja, tem essa grande diferença dos dois. E aqui eu me pergunto então, ao longo disso aqui é o eixo imaginário, né? Tá? Desculpe, aqui é o eixo real, né? Tá? Aqui o eixo real negativo. Tá? Aqui, esse centro aqui é o ponto 0, 0. Tá? Aqui, então, ó, veja, esses gráficos aqui foram feitos, né, na parte real do z aqui, o módulo menor que 4 e o imaginário menor que 4. Portanto, esse ponto aqui é menos 4 menos 4i, esse ponto aqui é mais 4 mais 4i. Tá? Então, aqui eu tenho aqui o 0, né, e aqui o eixo real negativo. Então vejam, para a função f de z igual a raiz de z, ao longo do eixo real negativo acontece algo crítico. Tá? Pergunta, qual é o valor do argumento da função f de z igual a raiz de z ao longo do eixo real negativo? Se você vem por aqui, chega no eixo negativo, por valores positivos, né, pela parte imaginária positiva, você vai ver, dá para se mostrar, a gente vai ver isso mais para frente, que esse valor aqui, a fase é π sobre 2. É por isso que eu falei 90 aqui. Né? Se você vem por baixo, tá, ele te dá menos π sobre 2. Porque a gente convencionou, né, que o valor principal está entre menos π a mais π. Então, por cima, π sobre 2. Por baixo, menos π sobre 2. E a pergunta é, qual é o valor? Veja, esse é um problema, uma característica muito interessante das funções de variável complexa. Tá? E que nós vamos discutir isso mais para frente. Por aqui eu só estou querendo mostrar o que vai acontecer e como é fácil ver, né, tá, que isso acontece, tá, olhando o retrato de fase. Tá? É muito claro isso. Comportamento muito distinto dos outros dois exemplos que a gente deu. Tá? E aqui fica claro isso. Bom, como que a gente faz esses gráficos aqui? Eu vou pegar esse caso aqui, que é mais simples de fazer. Primeiro, vamos olhar aqueles primeiros que a gente fez, onde tinha, fizemos a projeção, né, olhamos por cima, tinha um módulo de z, e aí, né, as curvas de nível associadas com a parte real e imaginária. A gente desenhou aquelas lá. Né? E para fazer aqueles desenhos, e para colocar um pouco de cores para facilitar quem é quem aqui, é simplesmente você pegar, então, você tem a sua função, então aqui quem é a parte real e a parte imaginária, tá? E aí você faz o seguinte, então aqui onde você tem esses valores aqui da minha função, onde tem os valores então para u, tá, e para v, você pega e traça as curvas correspondentes no espaço da variável z, aqui na variável w e aqui na variável z. Então, o que acontece? Vejam, aqui,
tá? Com o valor de U positivo. Tá? Você tem, então, o valor de U positivo, x² vai ter que ser sempre maior que o y². Então, isso vai representar hipérboles com abertura leste a oeste. Vejam, são essas duas aqui. Essa é uma folha e aqui a outra folha, tá, da minha hipérbole. Essas duas aqui são levadas por essa função f aqui na mesma curva aqui, nessa mesma reta. Tá? Então, aqui tem essa transformação das duas. Então, essa hipérbole percorrida nesse sentido é levada nessa curva percorrida nesse sentido. E esta, nesse sentido contrário aqui, é levada também nessa mesma reta aqui. Tá? A mesma forma nesse caso para essa aqui em verde, tá? Só que aqui, como o valor de U é negativo, veja, aqui é um valor negativo, x2 menos y2, então o y2 tem que ser maior que o x². Então a abertura é na direção norte-sul, né? Então aqui, então a mesma ideia, esta aqui, esse ramo aqui, você está pegando ela nesse sentido aqui, você vai elevado nesta curva aqui, tá? E aqui esta, tá? Nesse sentido, andado nesse sentido, elevado também no mesmo. Tá? E aqui eu tenho a outra hipérbole aqui, ó, onde y é igual a v sobre 2x. Tá? Então, para v positivo, né, como nesse caso aqui, você tem esse aqui, tá? Esta hipérbole e esta aqui. Então, cada uma, quando eu percorro nesse sentido, eu ando aqui, e quando eu percorro nesse sentido, mesma coisa. E, de forma análoga, para a outra aqui, nessa cor aqui, um roxo, violeta, enfim. Tá? Fazendo agora esse mesmo raciocínio, agora, só que usando a representação polar. Vamos fazer a mesma coisa, usando a representação polar. Então, para a mesma função, então eu tenho r² é u² mais v², né? Então, pego isso, coloco o valor do u e do v, que a gente acabou de ver, coloco aqui, vou ter x² mais y², portanto, o módulo do r grandão, que é da nova variável no espaço w, é o rzinho ao quadrado. Tá? Então, essas aí são essas circunferências. Tá? Então, essa circunferência é elevada esta nessa aqui e esta nessa aqui. Tentando, então, manter aqui uma certa escala aqui, porque, como vocês vão ver aqui, R é um R², né? Então, tem tentando manter aqui a devida proporção pela escala. Mas o que nos interessa aqui agora é o ângulo. Tá? Então, quando eu pego V com U, eu tenho minha tangente do meu ângulo θ, isso é tangente do 2, aqui é o θ maiúsculo com o θ minúsculo. Né? Tá? Θ maiúsculo, tá? É o ângulo, então, aqui no meu espaço da variável W. Então, neste espaço aqui, para cada valor da variável θ, eu associo uma cor de acordo aqui, tá? Com esse meu espectro de cores, tá? Como a gente tinha visto lá. Então, no ângulo 0, eu tenho esse vermelhinho aqui. 60, o ângulo igual a 60. Aqui é 60, ó, veja, 60 aqui. Eu tenho um amarelo. Quando o meu ângulo é 120 graus, é esse meu verdinho claro aqui. Quando eu tenho 180, é ciano, esse azulzinho claro aqui. No meu 240, esse azul escuro. No 300 aqui, ó, é esse magenta, esse rosa, como preferir. E depois, de novo, 360 eu volto no azul. Só que vejam, isso é elevado, isso é na variável θ maiúsculo. Θ minúsculo esse minúsculo é o θ maiúsculo dividido por 2. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vejam, esse ângulo aqui, ó, esse aqui, o valor dele, 0 vezes 2θ, esse é o vermelho. Esse aqui é 30. 30 vezes 2, 60. Portanto, o amarelo. Né? Quer dizer, eu estou pegando esta cor aqui e levando de volta, como eu fiz no anterior. Vamos aqui olhar. Ó. Quem era levado, cada curva era levada aqui na parte cartesiana. Aqui é a mesma coisa. Tanto essa região aqui, tá? Esse ângulo, θ minúsculo igual a 0, como θ minúsculo igual a π, eles vão em θ maiúsculo igual a 0 ou 2π. Portanto, vermelhinho neles. Tá? Esse aqui, 30 vezes 2 é o 60, assim como esse aqui. Tá? Esse aqui vai dar mais uma volta, quer dizer, aqui eu já estou na próxima volta. Né? Quando eu vou daqui para cá, eu dou a primeira volta aqui, é quando eu dou esta volta na variável θ pequeno. Mas como tem esse 2, eu tenho que dar mais uma volta aqui
tá? Para dar a volta inteira na variável θ maiúsculo. Então, fazendo isso, então, com cada região, eu vou preenchendo cada uma dessas cores aqui. E depois eu vou fazendo aqui, né, entre essas cores, e fazendo isso de forma contínua. Claro que, humanamente, a gente não faz isso, tem um computador para fazer isso para a gente. Né? Então, como que, olha, aqui é a expressão que eu tenho. Então, esta aqui na variável θ, e aqui é o retrato de fase da f de z igual a z. É o que eu tenho, é o mesmo. E aqui do f de z igual a z quadrado. Tá? Então, isso que a gente viu aqui do z quadrado, aqui. Cada uma dessas cores, então essa parte aqui dá uma volta aqui. Depois, para andar essa parte de baixo, eu dou mais uma nova volta. Dou uma volta aqui, correspondendo a toda essa volta, e a parte de baixo, mais uma vez, essa outra. Tá? Então, como você vê, a gente consegue ter muito mais informações, tá, recorrendo a essas cores. E já vimos, então, que inclusive elas já nos mostram, com essa análise do argumento da função, que por detrás de uma função como a raiz de z, tem muita coisa interessante escondida. Uma outra forma muito útil, muito importante de olharmos para uma função é como promovendo, como realizando uma transformação de uma região do plano em uma outra região. Tá? Então, vejam, você tem aqui a função f levando um ponto z e um ponto w. Quando eu olho todos os pontos dentro de uma região, tá? Nessa variável, no espaço da variável z, eles são levados claramente para uma outra região no espaço da variável w. Ou, quando eu posso também identificar os dois como sendo parte do mesmo plano, então eu estou mudando a região de um plano, levando uma outra. Né? Tá? Então, veja, esse tipo, né, esse olhar sobre uma função como uma transformação é extremamente útil. E nós vamos explorar isso mais adiante nesse curso. Tá? Por enquanto, não. Por enquanto, nós vamos deixar isso um pouco de lado, mas mais para frente nós vamos ver como cada função transforma a região, como cada função não, né? Pelo menos as principais, né? Como que cada uma dessas principais funções que a gente tem, tá? Como que elas transformam uma região do plano em uma outra. E dentre estas, uma vai nos interessar muito, um tipo especial de transformação vai nos interessar muito, que são as transformações conformes. Tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai deixar mais para frente. Por enquanto, só abrir esse parênteses aqui para comentar, né, sobre essa outra possibilidade de a gente olhar para uma função. Mas nós vamos deixar isso mais para frente. Tá? Vamos agora continuar olhando para a função da forma clássica dela, tá? Assim como você fez no curso de cálculo 1. Depois que você tem uma função, você começou a falar em limite, continuidade, depois derivada. É isso que a gente vai fazer agora. Não existe nenhum motivo para a definição de limite de uma função de variável complexa ser diferente do limite de uma função de variável real. Por quê? Vejam, a definição do limite de uma função real, de uma variável real, ela envolvia na definição dela o módulo, tinha o epsilon e o delta, mas as desigualdades envolvendo epsilon e delta envolviam o módulo da função, tá, menos o valor do limite, em um caso, e no outro o módulo do x menos o x0, o ponto em questão. Enfim, era o módulo dessas quantidades. Ora, aqui faz todo sentido, continua fazendo sentido falar do módulo, tá, de um número complexo menos um outro. O módulo do valor de uma função complexa menos um outro número complexo que virá a ser o seu limite. Então, não muda nada, não há nenhum motivo para ser diferente, tá, uma definição da outra. Portanto, a definição, tá, do limite, tá, a gente diz que o limite de uma função f de z, quando z tende a z0, é um número complexo w0, tá, se somente se acontece isso. Qualquer que seja o seu epsilon positivo, qualquer epsilon positivo que eu te der, você vai encontrar um delta positivo tal que, sempre que você tiver z menos z0
maior, né, que zero e menor que delta, então está nesse disco perfurado, né, tá com esse raio aí delta, tá, sempre que acontece isso, f de z menos w0 é menor que epsilon. Então qualquer epsilon que eu te dou, você encontra um delta tal que isso aqui é verdade. É a mesma definição para uma função de variável real. Então, não tem por que esperar que os principais resultados envolvendo limites sejam muito diferentes, os principais teoremas, tudo. Então, não é para ser muito diferente uma coisa da outra. Tá? Em particular, se o limite de uma função, tá, existir um ponto Z0, ele é único. A demonstração é exatamente a mesma que você viu no curso de cálculo 1. Tá? Não muda nada, é a mesma coisa. Tá? Então, aqui, usando um exemplo de uso também igual ao que você viu no cálculo 1. Você tem f de z, que é i complexo conjugado de z sobre 2, e você quer mostrar que o limite de f de z para z indo para 1, né, ele é i sobre 2. Você quer usar isso usando essa definição aí de limite. Ora, então o que você vai fazer? Vamos partir aqui, então, do i de z sobre 2 menos o limite que eu quero. Bom, vamos mexer com essa desigualdade aqui. Tá? Ela que vai ser menor que um epsilon. Então, isso aqui é menor que, quer dizer, isso é igual a i sobre 2. Eu coloco esse i aqui em evidência, né? Então, i sobre 2, z, o complexo conjugado de z menos 1. O módulo disso aqui é o módulo do i sobre 2 vezes o módulo do complexo conjugado de z menos 1. O módulo do i sobre 2, o módulo de i é 1. Então, é esse meio aqui, z menos 1. Tá? E aqui, então, o módulo disso é igual. Tá? O módulo de um número é igual ao módulo do complexo conjugado desse número. Tá? Então, isso aqui é igual ao módulo do complexo conjugado dele menos 1. E aqui fica o complexo conjugado do complexo conjugado, que é z, e o complexo conjugado do 1 também é o próprio 1. Então, vale isso aqui, que por sua vez então, tem que ser menor que o epsilon. Então, o que eu faço agora? Eu escolho, tá, o meu delta como sendo 2 epsilon. De modo que sempre que eu tiver, então, o z menos 1 maior que 0 e menor que delta, isso implica, é só voltar agora aqui, tá, nessa sequência aqui, isso implica que vale essa desigualdade, que é o que prova, então, em questão, que esse limite aqui, tá, ele vale i sobre 2. Então, exatamente igual a uma função de uma variável. Exceto por esse passo aqui, mas isso tá do complexo conjugado, mas isso é muito simples. Né? Bom, vamos mostrar algumas coisas que acabam acontecendo agora quando você tem números complexos. Embora a definição seja a mesma, mas mostrar isso aqui. Tá? Que não existe esse limite aí de z sobre o complexo conjugado de z quando z vai para 0. Na verdade, isso está um pouco... No caso de cálculo com funções de duas variáveis ou mais, a gente via que não era sempre também que existia, né? Você viu que não era sempre que existia o limite da função num ponto, podia depender da direção que você se aproximava desse ponto. Aqui é o mesmo caso. Tá? Então, vamos calcular esse limite aqui, para z indo para 0 de z sobre o módulo de z. Tá? Então, quando z vai para 0, vamos pegar uma direção aqui, ao longo do eixo real. Tá? Então, ao longo do eixo real, z vale x. Né? É x mais i vezes 0. Então, z é x. Então, nesse caso, esse limite, ele vai dar quanto? É o limite de z sobre o complexo conjugado de z. E, nesse caso, o complexo conjugado de z ao longo do eixo real é o próprio x. Então, aqui fica o limite de x indo para 0 de x sobre x, que é 1. Né? Tá? Então, sabe que isso é 1. Agora, se eu considerar uma outra direção, por exemplo, a direção do eixo imaginário, tá? Então, ao longo do eixo imaginário, z vale 0, né? Parte real 0, mais i, y. Então, esse limite aqui é o limite. Z é i, y. Complexo conjugado de z, opa, esse aqui troca o sinal. Então, menos i, y. Bom, então isso aqui dá menos 1. Então, se eu vou por uma direção ou vou por outra, se os limites são diferentes, então não existe o limite. Tá? Nesse ponto, porque o limite, como vimos, o limite ele é único. Como existe limite, né? Quando ele existe, ele é único. Então, como a gente viu que se eu vou por uma direção dá uma coisa e por outra dá outra, então não existe o limite de z sobre o seu complexo conjugado quando z vai para 0.
Alguns teoremas seguem sem muita surpresa, né? São adaptações naturais da definição do limite. Então, uma delas, uma que é útil, que ninguém vai ficar usando, né? A definição de limite para ficar calculando o limite. Você usa outros resultados e um é esse aí, que é muito útil, né? Embora seja esperado, né? Ou pelo menos diria desejado. Né? Ele está dizendo o seguinte, então você tem uma função f de z, então u e v são a parte real e a parte imaginária. Z eu estou escrevendo com x mais i, y, portanto aqui está x e y aqui. E o ponto onde eu vou calcular meu limite é um z0, que é x0 mais i, y0, e o valor, né, do limite nesse ponto, o w0 é o 0 mais i, v0. Então, o que esse teorema está dizendo? Que o limite de uma função f de z, quando z vai para z0, é um w0, se e somente se o limite dessa parte real aqui, u de x, y, quando x, y vai para x0, y0, é o 0, que é a parte real do w0, e o limite de x, y, x0 indo para x0, y0, da parte imaginária, é a parte imaginária do meu w0. Algo, como eu falei, mais do que esperado, desejado. Né? Outro resultado, bem esperado também, é que quando você tem f de z para z indo para z0 é um w0, e f maiúsculo de z para z indo para z0 é um w maiúsculo 0, então a soma, o limite dessa soma é a soma dos limites, supondo que todos existam, né? Que esse existe e esses aqui, como está aqui em cima, também existem, que o limite, né, desse produto, quando ele existe, é igual ao produto desses limites de cada uma delas, e o limite desse quociente, quando existe, é o quociente dos limites, desde que esse W0 seja diferente de zero. Bom, definição de função contínua, uma função complexa contínua, é exatamente a mesma para o caso da sua função real. Então, a gente diz que uma função f ela é contínua num ponto z0 se essas três condições que estão aí forem satisfeitas. 1. Existe o limite da função no ponto. 2. Existe o valor da função no ponto. 3. O valor da função no ponto é igual ao limite da função quando o ponto, né, em questão tende ao z0. Quer dizer, então, o valor da função é igual ao limite. Quando acontecem essas três condições, então a função é contínua. Exatamente a mesma definição do caso de uma função de variável real. E, bom, você também viu no cálculo 1, depois de ter visto a definição do limite, você viu o que acontece no limite do f de x, variável real, quando x vai para infinito ou x vai para menos infinito. Né? Vamos supor agora que você queira definir isso aqui, o limite de f de z quando z vai para infinito. O que significa isso? Vejam, aqui tem não é uma sutileza, mas uma certa sutileza. Nós falamos no vídeo anterior, no primeiro ou no segundo vídeo, se eu não me engano foi no primeiro vídeo, que fazia sentido, quando você tinha dois números complexos, falar que o módulo de um é menor que o módulo do outro. Mas não fazia sentido falar que um era menor do que o outro. Então faz sentido falar módulo de z menor que 1, mas não faz sentido falar z menor que 1. Pois bem, para a definição de limite que a gente deu quando a função tende num ponto, a gente usa o módulo. Então, por isso que a definição não muda nada. Mas, quando você foi definir, por exemplo, você definiu o limite quando x está indo para mais infinito da sua função f de x. O que você fez? Você teve que trocar aquela parte da definição. Quando o limite vai para um ponto, ela tinha o tal do delta, né? O x menos um x0 maior que zero e menor que um delta. Você troca isso quando você está querendo ver x indo para infinito. Você fala que existe um nzão positivo, tal que para todo nzinho, ou todo x, né, maior que esse nzão, vale a desigualdade envolvendo o epsilon. Então, você usou uma coisa do tipo x maior que alguma coisa, ou n maior que alguma coisa. Não importa. Mas você usou isso.
Agora, se eu fosse usar a mesma coisa aqui, eu teria que dizer que Z seria maior que alguma coisa. Mas isso não faz sentido. Isso não faz sentido, isso. Tá? Bom, então vamos procurar a solução óbvia, né, para contornar esse problema. Falar, então, que o módulo de Z é maior que alguma coisa. Tá, ok. Muito bem, então, módulo de Z. Mas o módulo de Z maior que um certo número, significa que você está considerando todos os números complexos cujo módulo, né, toda uma região de números complexos, é na parte exterior a uma circunferência de módulo, por exemplo, nzão. Né? Módulo de Z é maior que um nzão, você está considerando então todos os pontos exteriores à circunferência de módulo Z igual a nzão. Então você está pegando toda essa região do plano, não o mais infinito ou menos infinito. Então vejam, essa coisa de falar em mais infinito ou menos infinito não faz sentido aqui. Tá? Precisamos arrumar uma alternativa para isso. E a alternativa é muito interessante. Vamos agora falar na esfera de Riemann. Tá? Bom, o que é isso e para que isso? Tá? Nosso problema é esse. Como trabalhar com infinito? Como acabamos de comentar, é um problema falar em questão quando você está tendo um limite para x indo para mais infinito ou menos infinito. E mais infinito ou menos infinito, isso não faz sentido aqui dentro do contexto das variáveis complexas. O que a gente pode sim falar é no ponto no infinito. O ponto no infinito. Tá? Então, isso sim. Tá, isso a gente consegue falar e vamos ver como fazer isso. Tá? A ideia é pegar o plano complexo e juntar a esse plano complexo mais um pontinho. Tá? Esse ponto aqui, o tal ponto no infinito. De forma a formar, né? De forma a obter o que a gente chama de plano complexo estendido. E nós vamos denotar por C com essa barrinha em cima. Tá? O plano complexo estendido. Bom, como que a gente vai definir isso? Tá? Nós vamos usar um modelo, e esse modelo é um modelo que é proporcionado pela esfera de Riemann. Tá? Essencialmente é uma projeção estereográfica. Tá? Então, aqui nessa cor, aqui nesse cinza clarinho aqui, esse é o plano complexo. Tá? Então, o plano complexo, aqui o eixo real, aqui tá o meu eixo imaginário, tá? E aqui, então, num ponto, tá, na origem aqui do plano complexo, tá, eu vou colocar em cima aí uma esfera, e nesse caso, esfera, eu vou tomar uma esfera de raio unitário. Tá? E então, quer dizer, eu estou agora indo para o problema para 3 dimensões, claro. Né? Tá? E nesse problema aqui tridimensional, eu tenho as coordenadas, né, de cada ponto é x, y e z, com letras maiúsculas, x, y, z. E as coordenadas do plano, estou denotando por x e y aqui pequenos. Tá? Então, esses 2 pontos da esfera aqui, aonde ela está encostando no plano complexo, eu vou chamar do polo sul. Tá? Então, as coordenadas do meu polo sul é 0, 0, 0. Tá? Já o outro ponto, o antípoda dele, né, ele é o ponto que eu vou chamar do polo norte, é o 0, 0, 2. Eu estou tomando aqui uma esfera, né, de raio unitário. Tá? Bom, então qual é a ideia aqui? Tá? Você tem, através da projeção estereográfica, partindo do polo norte, né, então você tem um ponto da esfera, tá? Você pega e traça uma reta, passando por esse ponto de interesse seu, né, e ele vai chegar aqui e tocar num ponto no plano, né, no meu plano complexo agora, né, no plano onde a coordenada z maiúsculo é 0. Tá? Então, dessa forma, através dessa operação, eu associo aqui um ponto P com um ponto aqui no plano complexo. E faço isso para diferentes pontos. E essa operação também ela é inversível. Né? Então, para cada ponto que eu tenho aqui, x, y, eu consigo associar um ponto P aqui da esfera. Tá? Então, do mesmo modo que você vai ter pontos, tá, aqui que vão ser associados dessa esfera com pontos aqui do plano, você vai ter, no caso específico, você vai ter circunferências e arcos, né, de circunferência dentro
dessa esfera que vão estar associados com outras circunferências e com retas, tá? no plano com coordenada Z, com esse plano aqui no plano complexo. Tá? Bom, para você visualizar isso, ver isso, é melhor usar aqui, recorrer a uns recursos computacionais aqui. Esta é uma adaptação de uma demonstração que está no site do Wolfram Demonstration Project, acerca da esfera de Riemann. Eu fiz uma pequena adaptação naquele arquivo, bom, primeiro botando essas legendas em português, mas a mais relevante é trocando a posição do plano. Né? Porque a escolha, né, do plano, onde ele pega e intercepta a esfera, é arbitrária. Eu poderia ter feito ela através do Equador, por exemplo, né? Não do Polo Sul, poderia também ter sido do Polo Norte, enfim, foi uma escolha arbitrária. Né? Bom, e fiz essa adaptação para mostrar apenas aqui para o nosso caso, né, como se encaixa. Então, pois bem, vamos ver para exemplificar isso que eu estava falando. Então, vamos pegar aqui um ponto. Tá? O que acontece? Olha, os pontos aqui estão saindo, eu espero que esteja bem visível, que vocês consigam ver isso bem. Né? Aqui o Polo Norte, pontos na esfera que são levados no plano. Tá? Aqui dá para você ver, não sei como você consegue ver tão bem, mas eu posso aumentar, né, o tamanho aqui, quantidade de pontos, né? Então, de modo que acho que vai ficar mais fácil para vocês verem. Né? Então, aqui os pontos passando, saindo do Polo Norte, as retas encontrando pontos da esfera e depois aonde elas encontram, né, esse plano aqui, que é, então, esse sim, o meu plano complexo. Né? Então, claramente vocês veem que existe uma associação, né, de cada ponto da esfera com um ponto do plano através dessa projeção saindo do Polo Norte. Tá? Então, esses são para os pontos. Eu posso trocar aqui pontos por retas. Né? Quer dizer, o que eu quero dizer que com retas? Como que retas, né, no plano, né, no plano complexo, estão associadas com arcos de circunferência na minha esfera. Né? Então, aqui, aumentando um pouco o tamanho deles, acho que fica mais claro para vocês verem, ou eventualmente deslocando um pouco aqui, né? Ele, talvez agora girando um pouco, tá? Acho que fica mais fácil vocês verem, então, aqui o arco, né, ao longo, um arco de circunferência na esfera e uma reta no plano complexo. Né? E para os circunferências, então, circunferências os grandes círculos aqui na esfera, sendo levados, como vocês veem aqui, em circunferências no plano complexo. Tá? Então, a gente consegue então, associar isso, né, cada uma, então as retas e as circunferências com circunferências e arcos, ao contrário, né, com arcos de circunferência e circunferências na esfera. Cada ponto levado em cada um. Né? Então, essa é a ideia. Tá? Então, fazendo o quê? Quer dizer, esse aqui, esse polo norte, tá, ele não vai estar associado com nenhum ponto aqui do plano. Então, ele, tá, o polo norte, ele vai representar, tá, dentro da esfera de Riemann, quem é o ponto do infinito. Bom, vamos escrever isso e aí vai ficar mais claro. Vamos escrever a expressão para projeção estereográfica. Vamos lá. Vamos denotar o mapa, né, que leva ponto da esfera menos o polo norte no plano complexo por φ. Né? Então, o ponto P da esfera é elevado, né, por φ de x, y, z, as coordenadas desse ponto P, e um ponto do plano, coordenadas x e y pequenos. Né? Então, é um problema simples de geometria elementar, tá? Você achar quem é x e y. Né? Lembra que nesse caso aí o ponto vai em... a coordenada z, no caso ali, ela ao longo do plano é 0. Então, você vê onde um ponto partido com uma reta, saindo, passando pelo polo norte, passa pelo ponto P, aonde ela vai chegar. Tá? Então, você vai encontrar facilmente que x e y são dados por essas expressões aqui. Tá? Onde x, y e z maiúsculos satisfazem essa relação aqui, essa restrição deles. Que significa o quê? Então, que x, y e z são pontos de uma esfera cujo centro é 0, 0, 1 e o raio é 1. Que é o caso que a gente escolheu. A gente escolheu o nosso plano, né, passando ali no polo sul, tá? Então, e a esfera tem raio unitário, então o polo norte tem coordenadas 0, 0, 2 e o centro 0, 0, 1. Né? Tá?
Então, esse aqui então, é a equação da minha esfera, que é a restrição que eu tenho entre x, y e z. Então, com essa equação para x e y aqui, e essa restrição, eu consigo inverter esta relação aí. Tá? Então, é um cálculo um pouquinho trabalhoso, mas nada, sem nenhum segredo, né? Tá? Com isso, eu consigo expressar x maiúsculo, y maiúsculo e z maiúsculo por essas expressões aqui. Tá? É só usar essas expressões, fazer uma continha, você obtém isso. Tá? Então, dado um ponto do plano complexo, com parte real, x, parte imaginária, y, eu consigo, com essas expressões aí, associá-lo a um ponto da minha esfera de Riemann. Tá? Pois bem, então agora, tá? Vem pergunta, quem é o ponto no infinito? Essa projeção estereográfica aí serve para todos os pontos menos o Polo Norte. Ora, quando você imagina que quanto mais você está se afastando daí, veja, quanto maior x e y aqui, tá? O que está acontecendo? Valores cada vez maiores, tá? De x, y. Tá? Tome x, y indo para infinito. Vejam, x y pequeno, desculpe, né? X e y pequeno. Quando eles estão indo para mais infinito ou menos infinito, vejam, x maiúsculo e y maiúsculo estão indo para zero. Mas essa variável z aqui, o que está acontecendo com ela? X e y cada vez maiores, ou se 4 esquece ele, né? Vai ficar x2 com y2, um cancela, o outro fica 2 aqui. Então, quando x e y estão indo para mais, menos infinito, ou outras combinações entre eles, um para mais, outro para menos infinito, né? Você vê que o ponto aí, né? O x, y, z está indo para 0, 0, 2, o Polo Norte. Então, é natural então, identificar, então, pensar que esse ponto no infinito é o que seria da extensão da definição da minha projeção estereográfica, de modo a incluir, né, o Polo Norte. Então seria a imagem desse ponto, tá? Por essa extensão da projeção estereográfica. Né? Lá estaria lá longe o ponto do infinito, mas seria um ponto. Tá? Então é um processo de compactificação, né? Que pegamos todos e fechou, tá? O plano de modo a formar essa esfera de Riemann, incluindo então o ponto no infinito. Bom, nesse cenário, como falei, esse infinito não tem representação em C, não existe isso. Eu tenho que incluir esse ponto a mais, que é o meu Polo Norte lá na minha esfera. Tá? Bom, e aí você se pergunta, nesse cenário, como que eu falo em o que significa f de z para z indo para infinito? Insisto, não faz sentido falar em mais infinito ou menos infinito aqui. Tá? É o ponto no infinito. Então, qual é o limite de uma função f de z, uma função complexa f de z, quando z tende ao ponto no infinito? Como que eu defino isso? Muito fácil. Pego a representação disso aqui, tá, no plano complexo, todo mundo definido aí no plano complexo. Tá? Passo isso para a esfera de Riemann, e na esfera de Riemann eu calculo qual é o limite correspondente quando o ponto em questão tende ao Polo Norte. Pronto. E aí o valor que eu tiver, eu tomo como sendo então o meu limite. Tá? Se for alguma outra função, eu simplesmente, uma função de x e y, tá? Eu simplesmente pego depois e volto. Né? Se tiver alguma outra variável envolvida. Né? Tá? Mas enfim, vamos fazer um caso específico, um exemplo disso. Vamos calcular o limite de 1 sobre z para z indo para infinito. Tá? Bom, você vai estar torcendo e vai falar, isso tem que dar zero. Bom, vamos ver. Tá? Então, como eu estou falando aqui, eu tenho f de z igual a 1 sobre z. Tá? Z, um ponto do meu plano complexo. O que eu vou fazer agora? Tá? Bom, primeiro vamos escrever quem é, tá? U e V. Tá? Porque me interessa essa coisa aqui, U e V. Então, para isso, eu tenho, então, ele é 1 sobre x mais y. Então, multiplico em cima e embaixo pelo complexo conjugado. Tá? Então, U é x sobre x2 mais y2 e V é menos y sobre x2 mais y2. Tá? Então, esse U e V aí, tá, são os valores que eu vou querer ver qual é, onde eles estão na esfera de Riemann. Tá? São funções, eu quero passar isso para funções na esfera de Riemann. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Olha, eu vou ter a projeção estereográfica de um ponto x, y, z
na esfera vai em x mais i, y. E de um ponto UVW, tá? De uma outra esfera, né? Tá? Porque assim que você vê uma função, eu estava pegando o espaço da variável z e indo para o espaço da variável w, tá? Aqui eu vou ter a função definida no espaço das variáveis x grande, y grande, z grande, tá? E eu vou, então, para o espaço, né? Quer dizer, para outra esfera de Riemann, né? O espaço agora é a outra esfera de Riemann, onde eu tenho coordenadas U grande, V grande e W grande. Tá? E do mesmo jeito que eu tenho a relação de x grande, y grande, z grande com x e y pequenos, eu vou ter também a relação de U grande, V grande, Y grande e W grande com U pequeno e V pequeno. Tá? Relações análogas a que a gente já tinha. Tá? Então vamos escrevê-la. Tá? Para o caso de U, V e W, essas aqui. Para x e y a gente já sabe, a gente já calculou. É aquelas que a gente acabou de ver aí e defini-las em termos de x e y. Né? São aquelas lá são as mesmas. Mas para U, V e W são essas que também são as mesmas. Mas na verdade eu só troquei, é claro, tá? As letras, né? Tá? Só troquei as letras correspondentes. Tá? Mas agora então vamos pegar isso agora aqui e escrevê-las. Tá? Vamos lá, ó. U, V e W. Colocando essas expressões para U e V aqui, ó, essas aqui em termos de x e y, eu obtenho essas expressões. Tá? Então é isso, ó, onde está U e V aqui, nessas expressões, para Uzão, Vzão e Wzão, coloco essas expressões aqui, ó, Uzinho é dado por isso, Vzinho é dado por isso. Coloco aqui, o resultado é isto aqui. Mas agora eu quero ainda expressar esse Uzão, Vzão e Wzão, que são as coordenadas da outra esfera de Riemann em termos das coordenadas da minha primeira esfera de Riemann. Lembra? Transformação aqui, do mesmo jeito que ali eu estava indo de Zzinho para Wzinho, agora eu vou do correspondente, né, de Zzinho, a esfera de Riemann correspondente ao plano Zzinho, eu vou para a esfera de Riemann correspondente ao plano Wzinho. Tá? Então, para fazer isso, eu ainda preciso escrever agora x e y aí, em termos dos x grande, y grande e z grande. Tá? E isso a gente já sabe como que é a fórmula para isso. Né? Tá? Então, x e y são relacionados por isso, aí a relação com z é essa. Tá? Então, agora, o que acontece? Colocando xzinho e yzinho naquela expressão, você vai obter isto aqui. Tá? Então, falei aqui, ó, onde está xzinho e yzinho aqui, tá? Coloco essas expressões aqui, xzinho e yzinho em termos de xzão, yzão e zzão, tá? Onde x grande, y grande e z grande estão relacionados por isso. São pontos na esfera de Riemann associada com o plano Z. Tá? Então, e o resultado dá esse. Pois bem, agora então, o que eu tenho que fazer? Tá? Eu tenho que pegar então e tomar agora o limite onde xzão, yzão e zzão tende ao polo norte. Ou seja, x grande tende a 0, y grande tende a 0 e z tende a 2. Tá? Então, essa é a minha função. E agora eu tomo, né, onde, né, esqueci de falar, quer dizer, aqui está essa expressão para o w, a outra que estava aqui, mas enfim. Agora eu tenho que tomar então o limite dessa função quando o ponto tende ao polo norte. Xzão a 0, yzão a 0, zzão a 0 de f de x, y, z. O resultado, 0 aqui, o z tende a 2, né? 0 aqui e aqui 0. 0, 0, 0. Este é o polo sul. E agora, na hora que eu volto agora para o plano z, a imagem do polo sul é a própria origem. Tá? É a própria origem do meu plano z. E a origem é o 0. Tá? Então, limite de 1 sobre z, quando z está indo para infinito, é 0. Como a gente esperava, ou pelo menos gostaríamos que assim o fosse. Bom, usando essa ideia de pega o problema, está no plano complexo, joga para a esfera de Riemann, na esfera de Riemann, depois volta, faz a conta na esfera de Riemann, e depois volta para o plano complexo. Com isso, a gente pode provar alguns resultados que eu não vamos fazer isso, são coisas que são, digamos, esperados também, né? E esse resultado, esses teoremas aí, né? Então, esse teorema com alguns itens. No primeiro, então, se eu tenho se Z0 e W0 forem pontos do plano Z e W, tá? Respectivamente, então acontece isso, né? Tá? Se eu tenho f de z, quando z tende a z0, se isso aqui é 0,
o limite de f de z quando o z também tende a z0 é infinito, e limite de f de 1 sobre z para z indo para 0 de w0 é a mesma coisa considerar o limite de f de z quando z vai para infinito do w0, né? E essa outra aqui, né? Que o limite de z indo para 0 de 1 sobre f de 1 sobre z, tá? Se isso é 0, então isso significa que o limite de f de z para z indo para infinito é infinito. Tá? Resultados esperados, mas, enfim, acho que vale a pena a gente comentar isso, né? Ter destacado isso. Bom, agora, depois sabendo falar de limite e continuidade, nada mais natural do que falar em derivadas. Não existe nenhum motivo para a definição da derivada de uma função de uma variável complexa ser diferente da definição de da derivada de uma função de variável real. Absolutamente nenhum. Né? Então, a expressão, né, tá, que a gente tem, bom, aqui apenas as questões técnicas, você tem uma função, né, que no domínio de definição tem uma vizinhança z menos z0, né, de um ponto z0, então você tem lá, está definida a vizinhança desse ponto, onde você quer calcular, tá, a derivada, né, então tem que acontecer isso, claro. Né, então, nessa situação, a derivada de f em z0 é esse limite aqui, f de z menos f de z0, dividido por z menos z0, limite para z indo para z0. Todas as operações bem definidas. A diferença, a divisão, o limite a gente já sabe como calcular, né? Então, se esse limite existe, a gente diz que a função é derivável em z0. Expressão alternativa, claro, é essa aqui. Tá? F de z0 mais um ΔZ menos f de z0, dividido pelo ΔZ, quando você toma esse ΔZ aí indo para 0. Bom, vamos fazer aqui alguns cálculos, alguns exemplos. Tá, o primeiro, muito simples, né? Tá, calcular a derivada de f de z igual a 1 sobre z. Né? Provavelmente você calculou isso aí no seu cálculo 1 usando a definição de limite. Tá? E não muda em nada, tá, o que você fez. Então, tá aqui, esse aqui é f de z mais ΔZ. Eu estou usando essa segunda expressão, né? F de z mais ΔZ menos f de z dividido pelo ΔZ. Então, aqui, isso é o f de z mais ΔZ. Aqui, o f de z dividido pelo meu ΔZ. Agora, aqui, eu simplesmente então, pego o denominador comum aqui, z, que multiplica z mais ΔZ, no numerador, né? Tá? E aí, então, nessa parte aqui do numerador da fração que está no numerador, fica z menos o z mais ΔZ. Bom, aqui em cima z cancela. Então, fica esse menos ΔZ aqui em cima. E aqui vai ficar, esse ΔZ vai juntar com esse denominador aqui. Então, z, que multiplica z mais ΔZ, vezes esse ΔZ. Um ΔZ aqui e aqui, eles cancelam. Tá? Então, vai ficar menos z mais ΔZ, para ΔZ indo para 0, menos 1 sobre z quadrado. Nenhuma dificuldade, apenas lembrando z diferente de 0. Bom, agora aqui, as coisas já começam a ficar um pouco diferentes. Tá? Vamos calcular a derivada de f de z igual ao complexo conjugado de z. Bom, vamos usar a definição. Tá? Então, a definição diz o quê? Pega o valor da função em z mais ΔZ. Então, aqui é z mais ΔZ, complexo conjugado disso, menos a função, complexo conjugado de z, dividido por ΔZ. Muito bem, isso é complexo conjugado z, complexo conjugado ΔZ. Aqui, o complexo conjugado de z cancela, então é o limite de ΔZ para o limite de complexo conjugado de ΔZ sobre ΔZ para ΔZ indo para 0. Pois bem, ΔZ indo para 0. E o que isso significa? Isso significa ΔX indo para 0 e ΔY indo para 0. Tá? Bom, então vamos escrever isso aqui, tá? Esse ΔZ aqui, tá? Em termos de ΔX e ΔY. E aí depois a gente toma eles indo para 0. Então, aqui, tá? Essa expressão, então, onde está o ΔZ complexo conjugado aqui, tá? Aqui embaixo, ΔZ é ΔX mais I ΔY. Portanto, no numerador, onde está indo o complexo conjugado, eu troco, tá, o sinal da parte imaginária. Então, aparece esse menos aqui.
e agora eu quero ΔX e ΔY indo para zero. Bom, eu vou pegar aqui, vou tirar esse I que está nesse denominador aqui, multiplicando quem está aqui embaixo pelo complexo conjugado. Tá? Então, multiplicando quem está aqui embaixo pelo complexo conjugado, eu vou ter, então, o módulo de quem está aqui, um denominador, módulo ao quadrado, né? Então, é o meu ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado, e no numerador eu vou ter ΔX menos I ΔY ao quadrado, porque o complexo conjugado desse aqui que eu multipliquei numerador e denominador pelo mesmo número, né? Então eu tenho ΔX menos I ΔY ao quadrado. Então, tomando isso ao quadrado, eu vou obter ΔX ao quadrado menos ΔY ao quadrado, menos, tá? Tem esse menos aqui, 2I ΔX ΔY. Tá? Pois bem, eu vou fazer o seguinte, como que eu vou calcular esse limite aqui? Tá? De ΔX indo para zero, tá? E ΔY indo para zero. Eu vou ter que escolher aqui, bom, o que está acontecendo? Eu estou num ponto e eu vou chegar ao zero. ΔX e ΔY indo para zero. Eu vou ter que escolher um jeito de fazer isso. Tá? Uma forma possível é essa que eu estou fazendo aqui. Ó. O que está acontecendo aqui? Aqui eu estou falando que eu estou indo para zero, tá? Fazendo ΔX indo para zero e depois ΔY indo para zero. Ou seja, eu tenho um ponto, um outro, e eu vou me aproximar, né? Meu ponto de coordenadas ΔX, ΔY, ele vai para zero. Então, ao escrever isso aqui, significa que eu estou indo para zero ao longo do eixo real, estou fazendo ΔX indo para zero, e depois ΔY indo para zero. Então, ao longo do eixo imaginário. Então, primeiro eu ando, tá? Então eu tenho zero e o ΔX e ΔY. Então, primeiro estou caminhando ao longo do eixo real, e depois ao longo do eixo imaginário. Então, primeiro fazendo ΔX indo para zero e depois fazendo ΔY indo para zero. O que acontece com isso? Veja, calcule ΔX indo para zero aqui. Tá? Ó, aqui dá zero, esse é zero. Multiplicando, então some a parte imaginária. Aqui eu tenho ΔX indo para zero, assim como aqui. Então sobra só menos ΔY ao quadrado sobre ΔY ao quadrado. O ΔY quadrado cancela, o resultado é menos 1. Pois bem, uma outra possibilidade, tá, é fazer o contrário. No lugar de ir primeiro ao longo, tomando ΔX indo para zero, depois ΔY indo para zero, eu fazer o contrário. Eu ir primeiro, né? Eu primeiro ir tomando ΔY indo para zero, depois ΔX indo para zero. Então, essa aqui é a ordem contrária. Bom, o que acontece aqui? Quando ΔY está indo para zero? Isso vai para zero, isso vai para zero, a parte imaginária desaparece, dá ΔX ao quadrado sobre ΔX ao quadrado, que é 1. Tá? Na verdade, isso acontece, quer dizer, aqui eu peguei duas direções, mas se eu tomasse a direção aqui, o ΔX, ΔY indo para zero, ao longo de uma reta da forma y igual a 1 lambda vezes x, o resultado é esse aqui. Então, você pode obter aqui um monte de valores diferentes, escolhendo diferentes formas de chegar até 0, 0. Então, se tinha um ponto, no primeiro caso eu fiz isso, depois isso. No outro, isso, depois isso. Você pode vir também ao longo de alguma reta. Aí tem uma reta aí, ó, ao longo de um lambda. Então, fazer uma outra escolha. Tá? Você pode ter um outro valor lambda aí. Tá? Qual for. Então, o fato é o seguinte. De acordo com a forma com que você chega no ponto zero, da direção que você toma do seu limite, o valor é diferente. Portanto, não existe o limite e, portanto, não existe essa derivada do complexo conjugado de Z em relação a Z. Ela não existe. Próximo exemplo, calcular a derivada de f de Z igual ao módulo de Z ao quadrado. Módulo de Z ao quadrado é Z vezes o complexo conjugado de Z. Pois bem, o que nós vamos fazer? Mesma receita, toma aqui a definição é essa da derivada, calcule isso, desenvolva esse produto aqui, tá? E depois, tá aqui, desenvolvo, simplifico o que dá para simplificar aí, veja, esse Z, complexo conjugado de Z com esse aqui cancela, tá? E depois, aqui, olha, Z complexo conjugado com ΔZ cancela, dá esse termo, aqui, ΔZ com ΔZ vai me dar só esse termo aqui, ó, complexo conjugado de ΔZ, e tem esse termo aqui, ó, Z, ΔZ, complexo conjugado com esse. Tá?
E quando o ΔZ vai para zero, bom, da mesma forma que ΔZ vai para zero, o complexo conjugado do ΔZ também vai para zero. Então, esse termo aqui desaparece. O limite do Z, para ΔZ indo para zero, é o próprio Z. Né? E aqui, então, o que sobra aqui é calcular esse limite aqui, dessa parcela aqui. Ora, esse limite aí é o mesmo do caso anterior. Tá? É o mesmo limite. Tá? Então, também não existe, tá, a derivada do módulo de z quadrado em relação a z. Né? Desde que z é diferente de zero. Né? Porque se z for igual a zero, z é um ponto onde tem derivada. Porque veja, se z é igual a zero, aqui então esse limite aqui, não importa, aqui vai estar z igual a zero, toda essa parcela é zero. E o complexo conjugado de z também é zero. Tá? Então a derivada do módulo de z ao quadrado, ela só existe no ponto zero, quando ela vale zero. Né? Bom, veja que coisa interessante. Né? A parte real, bem, esse aqui a gente já calculou o módulo de z já várias vezes. Tá? Então, o módulo de z, a parte real, tá, dessa função é x2 mais y2. Tá? E v, a parte imaginária é zero. Tá? De qualquer forma, veja, não sendo zero e aqui x2 mais y2. Tanto a parte real como a parte imaginária da função módulo de z ao quadrado, elas têm derivadas em todos os pontos. Obviamente do v é igual a zero, é óbvio que tem derivada em todos os pontos, e também a outra, x2 mais y2. Ela tem derivadas parciais, né? Desculpa, eu falei derivada, mas não esqueci de comentar, né? De usar o conceito correto. Tanto a parte real como a parte imaginária, com funções de x e y, têm derivadas parciais em relação a x e y, tá? Em todos os pontos. Mas a função f de z não tem derivada nesses pontos. Veja, intrigante, não? Mas daqui a pouco vocês vão entender o que está por trás disso aí. Tá? Logo depois vocês vão entender isso. Tá? Bom, alguns resultados que seguem da definição de limite e que não é nenhuma surpresa. Tá? São esses aqui. Tá? Então, a derivada de z a n em relação a z, nz, n menos 1, derivada de uma soma de derivadas, mesma coisa a regra do produto aqui, tá? A regra do quociente, e também não é segredo isso também, mas a demonstração segue análoga ao caso real, que se você tem uma função composta, né, então o fzão de z é a composição do fzinho com os gzinho aqui, né? Tá? F de g de z. Então a derivada desse fzão aqui é a derivada do fzinho, calculado num ponto aqui do argumento g de z, né? E depois a derivada do g em relação a z. Tá? Então a derivada do f, e aí no argumento dela ali eu coloco o meu g de z, e depois o g' de z. A regra da cadeia usual, sem nenhuma modificação em relação ao caso real. E, finalmente, mais um resultado aqui que é muito simples de ser mostrado, mas que é importante. Se a derivada f', tá, existir em um ponto z0, então a função f de z é contínua em z0. O mesmo resultado se aplica exatamente o mesmo do caso real. Tá? Então, se a derivada existir num ponto, a função é contínua nesse ponto. Demonstração é muito simples. Tá? Então, o que você quer mostrar? Você quer mostrar que o limite de z indo para z0 de f de z é igual ao f de z. Bom, aí eu posso colocar esse f de z dentro desse limite. E aí eu quero mostrar que isso aqui, tá, é igual a zero. Se isso for igual a zero, então limite de f de z para indo para z0 é f de z. Ora, se o limite de f de z existe, tá, porque aí eu vou mostrar dessa forma que existe. Quando eu estou escrevendo f de z0, então tem também que f de z0, o valor da função no ponto, existe. Se é igual a zero, então se é igual a zero, então os dois são iguais, o limite e o valor da função. E aí a função é contínua. Então, eu tenho que provar que isso é zero, e é muito simples. É só pegar agora, tá? Pegar essa parcela aqui, multiplicar e dividir por z menos z0, e aí o limite do produto, se os termos, se existe o limite de cada termo, eles são iguais, então o limite, esse limite aqui é o limite disso vezes o limite disso aqui, só que esse limite existe, e este aqui também existe, porque é a hipótese nossa, né? A derivada existir nesse ponto. Então,
esse limite existe, é o f' de z0, e esse aqui existe e vale 0. 0 vezes o meu f' de z0 dá 0. Portanto, a função é contínua nesse ponto z0. Bom, pessoal, com isso a gente chega ao fim desse terceiro vídeo. No próximo vídeo nós vamos começar a falar em funções analíticas. É isso, pessoal. Até lá.